Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 28. Estando eles a ouvir isto, Jesus acrescentou uma parábola. Por estar perto de Jerusalém, e porque julgavam que o reino de Deus se havia de manifestar em breve. Disse, pois, um homem nobre foi para um país distante tomar posse de um reino, para depois voltar. Chamando 10 dos seus servos, deu-lhes 10 marcos de prata, e disse-lhes, negociai com eles até eu vir. Mas os seus concidadãos aborreciam-no, e enviaram atrás dele deputados encarregados de dizer, não queremos que este reino sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar aqueles servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto cada um tinha lucrado. Veio o primeiro e disse, Senhor, o teu marco rendeu 10 marcos. Ele disse-lhe, está bem, servo bom, porque fostes fiel no pouco, serás governador de 10 cidades. Veio o segundo e disse, Senhor, o teu marco rendeu 5 marcos. Respondeu-lhe, se tu também governador de 5 cidades. Veio depois o outro e disse, Senhor, eis o teu marco que guardei embrulhado num lenço, porque tive medo de ti, que és um homem austero, que tiras de onde não pusestes e recolhestes o que não semeastes. Disse-lhe o Senhor, servo mau, pela tua mesma boca te julgo. Sabias que eu sou um homem austero, que tiro donde não pus e recolho o que não semeei? Logo porque não pusestes o meu dinheiro num banco, para que quando eu viesse o recebestes com juros? Depois disse aos que estavam presentes, tirar-lhe o marco de prata e dai-lhe ao que tem 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10, pois eu vos digo, que a todo aquele que tiver se lhe dará, mas o que não tem será tirado, ainda mesmo o que tem. Quanto, porém, àqueles meus inimigos que não quiseram que eu fosse seu rei, trazei-os aqui, degolai-os à minha presença. Dito isto, Jesus, adiante subindo para Jerusalém. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra hoje é uma palavra que nos convida a meditar o que Deus me confiou. O que Deus confiou para mim e para você. O que Deus colocou em nossas mãos, o que Ele nos deu. O que para que a gente multiplicasse, para que a gente desse andamento. Aí vamos lá. Tem 3 palavrinhas que às vezes confundem. Ele nos deu um dom, Ele nos deu um chamado e Ele nos deu um talento. Qual que é a diferença? Para que você possa entender, diante de Deus, o dom são os dons espirituais, o dom da sabedoria, do entendimento. Foi nos dado de graça esse dom, um dom de profetizar, um dom de orar, um dom de conversar com Deus. Esse nos é dado de graça, é um dom natural, vindo de Deus. Então todos nós, irmãos, batizados, como acabamos de ver dentro da Igreja Católica, nós estamos dentro de nós esse dom. Mas aí se eu deixar ele quietinho, se eu não desejar ele, se eu não clamar ele, se eu não movimentar ele, ele vai ficar estacionado. E de que forma? A importância do padrinho, a importância do pai, a importância da família. Porque aonde que essas pessoas vão saber desse dom, desses talentos, de geração para geração, irmão? Por isso que a palavra disse, todo que conviveu aí, toda a humanidade. Deus não deixou que se acabasse a tradição, passando de boca em boca, anunciado o evangelho, proclamado, e continua até hoje. Só que de que forma? A gente não percebe, a gente não usa esses talentos, esse dom, esse chamado de Deus para fazer a vontade de Deus. Porque se nós usássemos isso, diante de Deus, os nossos filhos, as nossas famílias, elas seriam famílias evangelizadas desde a sua infância, como a igreja vem trazendo há muito tempo. Mas o inimigo, Satanás, colocou coisas para nos tirar disso. E colocou outras denominações, outras religiões. Não, você confessa direto com Deus. Gente, a gente escuta de católico isso.
Não, confessar não converse direto com Deus. Conversar com Deus, orar a Deus é uma coisa. Mas confessais uns aos outros e o que você perdoar. Jesus disse para os discípulos, os apóstolos, quando ele derrama o Espírito Santo, ele diz, ele dá uma missão para cada um. E diante dessa missão, ele derrama ali para eles diante de um chamado, sacerdócio, diante do mover de Deus para esses homens. Sabe, irmãos? Então um dom nos é dado de graça por Deus e está dentro de nós. Esse dom é um dom natural que nós floramos em nós quando nós desejamos e movimentamos ele. Nós vimos os dons de cada um, até aquele dom de orar, de profetizar, né? Então tem muitos dons. Já o chamado, eu acabei de dizer, é Deus que chama. Ele chama a ser sacerdote. E isso também é natural, porque não é uma coisa forçada, já está em você. E um chamado a ser pai, ao matrimônio, todos nós somos chamados. Como disse Deus, o que Deus uniu o homem não separe, crescer e multiplicai. Então é um chamado da família à multiplicação, ter filhos, fazer homens e mulheres de Deus, edificar a casa. Eu acabei de dizer, sem a família, irmãos, não temos o sacerdote, não temos a convivência do amor. Começa tudo aqui, a convivência com Deus. E diante da humanidade, o verbo que se faz carne é dentro de uma família. Pai, mãe, discernimento, o amor, o comprometimento. É um chamado a ser pai, é um chamado a ser mãe. E o talento? O que é o talento? O talento é a capacidade de uma pessoa para aprender ou executar uma atividade com facilidade. Então você tem um talento de falar em público, você tem um talento de tocar um violão, você tem um talento que você aprende fácil ali, que Deus te deu esse talento para você, o ser médico, né? Quando você vê aquela pessoa assim, você sabe tocar isso? Não. Aí você dá um violão para a pessoa, ela pega ali, já é tão fácil para aquela pessoa. É esse talento, ela faz com facilidade. Mas, irmão, diante do dom, diante do teu chamado, diante do teu talento, eu faço a vontade de Deus. Eu uso o violão para tocar as músicas de Deus. Eu uso esse talento, a palavra. Eu tenho um dom de falar em público para falar para Deus. Eu tenho esse dom para falar em público, eu falo só no meu trabalho, mas eu falo para Deus. Eu estou usando esse dom, esse chamado na minha casa, na minha família. Eu estou sendo fiel porque Ele pede a fidelidade. E essa fidelidade é o quê? É estar com Ele o tempo todo, buscando os seus ensinamentos, multiplicando o que Deus te deu. De que forma? Anunciando com gesto, palavras. Anunciar o Evangelho, irmão, não é só anunciar lá, pegar o microfone e anunciar. Você pode usar o dom que Deus te deu diante do seu talento, de onde você estiver, falar de Deus. Desde uma música você toca de Deus, desde da tua inteligência, você usar ela naquele trabalho, naquele momento, para colocar algo para Deus. Então todo o nosso coração voltasse para Deus. E aí eu vou usar esses talentos, eu vou usar essa graça do dom, diante do meu chamado, eu vou viver a graça com Jesus, fazendo a vontade dele na minha vida. Querido irmão, você sabe qual que é o seu dom? Você sabe qual que é o seu talento? Você sabe qual que é o seu chamado? E isso já está dentro do teu coração. E eu hoje falei, Senhor, qual que é o meu talento? Qual que é o meu talento que o Senhor tem me dado e eu não tenho usado para Ti? Quando eu vi falar assim, falar em público, falei, nossa, é um talento que Deus me deu desde criança. Eu fui assim, com esse mover, né, a facilidade. Mas todo talento precisa se aprofundar, estudar, se dedicar e tudo diante de Deus. Talvez o teu talento, irmão, está precisando da graça santificante. O teu talento está precisando de dedicação. O teu talento está precisando de vigiar e orar o tempo inteiro. E tudo isso Deus está transformando hoje, nessa manhã, nesse dia. Mostrando para você, diante de tudo que Deus tem te dado, os teus cuidados, tudo que Deus te confiou a tua família, o matrimônio, o teu chamado, a viver o matrimônio, a amar os seus. Não é a dar ordens, não é você ser um carrasco, não é você ser o soberbo, o orgulhoso, é você conviver com amor dentro da sua família, é você começar a evangelizar, irmão, é dentro da sua casa, é quando a pessoa que você tanto ama, que você diz que ama, precisa de você, você larga tudo que está fazendo, você larga dinheiro, você larga e vai correndo ajudar.
É isso, irmão, quando você vê, quando alguém passa mal dentro da sua família, você conhece quem te ama. Você conhece quem é verdadeiro amor dentro da sua vida. É aquelas pessoas que largam tudo e saem correndo, né? E às vezes a gente peca, irmão, com isso, com os irmãos da própria igreja. Então tudo isso é um alerta para nós. Será que eu estou vivendo o que Deus me confiou? Talvez aquele irmãozinho passou uma dificuldade, teu afilhado de casamento, né? Quando mais precisou, você tem que largar tudo e correndo, tudo, irmãos. Deus vai abrindo a tua mente, vai te mostrando. Será que eu estou vivendo realmente uma graça na minha vida de ser obediente ao que Deus me confiou? Desde um padrinho de casamento, desde um afilhado teu, você está cuidando, Deus te confiou para você cuidar daquele afilhado de batismo, para levar ele para Deus, você está levando. Olha só, irmão, quantas coisas que Deus já vai mostrando, né? O que Deus te confiou. Será que eu estou cuidando? Será que eu estou levando essa pessoa para Deus? Um afilhado de casamento. Por que você assiste um casamento, irmão? Para que você leve essa pessoa, nas dificuldades dela, a estar unido. Então, eu sou um padrinho de casamento, quando eu souber algo, vou lá. É isso que Deus nos confiou. E aí, irmão, vai aumentando aí o nosso mover diante da caminhada. Os afilhados de casamento, de batismo, eu rezo muito por eles, eu me dedico em oração. Mas eu preciso melhorar mais, necessito. Por isso, querido irmão, nós temos que caminhar com o Senhor. E quando tudo isso está à nossa frente, vamos clamar hoje para que Jesus nos dê essa graça que Ele pediu, para que a gente seja fiel com aquilo que Ele nos confiou. Coloca a mão no teu coração. Fala assim: Senhor Jesus, o Senhor me confiou a minha casa, o matrimônio, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. O Senhor me confiou meus pais. Hoje, Senhor, eu sei, eu tenho que cuidar dos meus pais, na sua velhice, aquilo que o Senhor colocou para mim. Senhor, quantas situações hoje eu preciso ser fiel àquilo que o Senhor me confiou, aos cuidados com a minha família, à convivência quando mais preciso, a anunciar o teu reino, Senhor, do amor dentro da minha casa, no coração dos meus, a minha esposa, que o Senhor coloca, querido irmão, o que você prometeu para Deus no altar. O que Deus te confiou? Amá-lo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Sabe, irmão, o que é uma doença? Tem doença espiritual hoje, tem doença da carne e doença espiritual. Veja teu esposo convive com uma depressão, uma angústia. E aí? Eu estou sendo fiel a quem Deus me confiou? Ou eu vou abandoná-lo nessa hora porque eu acho que essa pessoa não me ama mais, que eu não amo ela? Mas você já parou para entender o que está acontecendo? Você já buscou que diante de uma enfermidade nós temos que cuidar? E isso é dar a vida por alguém? Quantas pessoas, irmãos, convivem diante de uma situação difícil, de um casamento, mas não abandona? Ou a pessoa, foi abandonada e ela está sendo fiel, continua fiel. Eu casei uma vez, eu estou indo. Irmãos, é luta por luta, é momento por momento, é situação por situação, mas com Jesus, no diálogo com Deus, no discernimento, diante da igreja, dos ensinamentos, desde um casamento, irmão, desde uma situação de um casamento que nunca existiu, hoje temos esse mover que diante disso nunca existiu, foi forçado. Então tudo Deus ele nos mostra aquele que realmente Ele nos confiou. Talvez você pense que foi confiado essa pessoa, mas não foi. Foi somente prazeres. E aí? Porque eu não casei na igreja, porque eu não dei uma aliança com Deus. Eu estou vivendo no adultério. Por isso, irmão, a importância do casamento na igreja. Por isso a aliança com Deus. Porque senão, eu estou vivendo os prazeres da carne. Se Deus está me mostrando isso, irmão, não é porque Ele quer te acusar, não. É porque precisa mudanças. O que Deus me confiou, um dom, um chamado, um talento, diante de tudo que Ele me deu, eu faço a vontade de Deus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Senhor, cuida de nós. Derramas a graça da fidelidade a Ti, Senhor. Sejamos fiel e saibamos usar, multiplicar aquilo que o Senhor nos confiou e nos deu, diante do dom, do chamado e do nosso talento. Tudo para a Tua honra e glória, Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe e tenha um excelente dia. Um grande abraço.